Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada, sempre, por estar aí, por me receber na sua casa. Obrigada pelas mensagens, por todo o encorajamento, por essas mensagens incríveis que são deixadas aqui, pelos testemunhos. Deus seja louvado por tudo e por sua vida. Muito obrigada. O que a gente planta é o que a gente colhe. E tem algumas pessoas que claramente elas têm o dom do encorajamento. E quando você planta encorajamento, é o que você vai colher sempre. Que você tenha um dia maravilhoso, um final de semana maravilhoso, uma programação maravilhosa com a sua maravilhosa família. Começando pela mesa. Vá para a mesa e se amem. Estejam juntos, riam, leiam a Bíblia, orem, conversem. Vamos, tenham intimidade, comunhão, cresçam como família, em nome de Jesus. Maravilhoso. A mensagem é de crescimento. Pense grande. O que é pensar grande? Pensar os pensamentos de Deus. Pensa como Deus pensa. Pensa os pensamentos de Deus. O que é pensar grande? Pensar como Deus. Tem os pensamentos de Deus. Deus é negativo? Não. É fraco? Não. É covarde? Não. É tímido? Não. É medíocre? Não. É miserável? Não. É ressentido? Não. Vive amargurado? Não. É triste? Não. Não. Deus é amoroso, é alegre, está cheio de paz e derrama paz, é para cima, está sempre investindo e crendo no melhor, tem bons pensamentos a nosso respeito com todas as nossas falhas. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, e não de mal, pensamentos de bem, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E você está esperando o quê de Deus? O melhor, não é? Porque de Deus só vem o melhor. Quando que Deus fez o mal? Nunca. Quando Deus errou? Nunca. Quando falhou? Nunca. Quando perdeu uma guerra? Nunca. Nunca. Quando que ele desamparou alguém? Nunca. Quando que ele deixou seus filhos? Nunca. Quando que ele deixou de responder? Nunca. Quando ele mentiu? Nunca. Nunca. Quando prometeu e não cumpriu? Nunca. Isso não existe. Isso nunca aconteceu. É impossível acontecer. Nunca aconteceu. E nunca vai acontecer. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês não são destruídos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se aconteceu uma vez, acontece de novo. Se Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Foi a oração de Abacuque, faz de novo na nossa geração. Eu ouvi falar dos seus feitos. Faz de novo. E Ele faz. Então, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam, as vacas desapareçam, tudo falhe. O que o profeta diz?
O que ele disse? Eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me fará andar nos lugares altos. Aliás, são lugares altos mesmo, porque ele disse que ele nos faz cavalgar, Isaías 58, nos altos da terra. Então, o Senhor garantiu que ele responde, clama a mim, eu responder-te-ei. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando clamar a ele. O Senhor tira a pessoa do pó, do esterco, do lixo, coloca sentado entre príncipes. Ele coloca por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. A pessoa passa a ter para emprestar e não toma emprestado. Eu posso ficar aqui repetindo escrituras e escrituras para você. O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Muitas são as aflições do justo, o Senhor livra de todas. Se ele prometeu, é fiel para cumprir. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Operando Deus, ninguém pode impedir. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Ei, pensa como Deus? Pensa grande? Ele nos manda dar graças. E ele tem nos mandado fazer o quê? Cantar. Mesmo sem nunca ter vivido algo, começa a cantar. Romanos 4,17, traga à existência aquilo que não existe. Como imaginou na sua alma, assim é. Como o homem pensa, assim é. Então, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Você vai pensar no que é bom? Porque Deus nos ensina a pensar nas suas promessas, no que Ele falou, nos feitos do Senhor. Pensa nos feitos do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então canta, canta, ó estéreo, cante, mulher estéreo, canta, tem uma área estéreo aí, começa a cantar. Já fez seu culto em ação de graças? Uma mulher disse, meu filho estava na lama do pecado. E no encerramento de jejum, bispa, você falou, faça um culto em ação de graças pela sua vitória. E você ainda naquele dia disse que o Senhor ia tirar os nossos filhos da fazenda dos porcos e trazer para a casa do Pai. E assim, meu filho só estava piorando. E eu decidi fazer um culto em ação de graças. Quando ele chegou, assim, cheirando a pecado, ela falou, ele cheirava a pecado. O cheiro do meu filho era de pecado. Ele cheirava tudo. Eu podia perceber o cheiro de tudo que estava errado, pelos lugares, né? Ele entrava em casa e trazia o cheiro dos lugares que ele tinha passado. E eu estava exatamente louvando a Deus. E ele falou, o que você está fazendo, mãe? Ela disse, estou fazendo um culto em ação de graças. Ele falou, pelo quê? Pela sua transformação e salvação. Pelo homem de Deus, que eu sei que você já é. Ele disse que ficou até parado, assim, não disse nada, foi para o quarto, e a partir dali, ela começou a ver mudanças, mudanças, mudanças. E resumindo a história, abandonou aquela vida de pecado e está no Senhor. E ela disse, bispa, parecia impossível.
eu tive momentos, eu vivi momentos que eu pensei assim, em desistir. Ela falou, eu cheguei num nível de desespero de desejar a morte do meu filho, de tanto desgosto que ele estava me dando. Ela falou, tenho até vergonha de dizer isso, bispa. Como uma crente em Jesus, sabe, eu já conhecendo a palavra, mas eu estava tão desesperada e desiludida, sem esperança, que eu cheguei a desejar a morte dele. Porque eu não aguentava mais as coisas que ele fazia. Mas aí eu comecei a ouvir a palavra através do programa Mudança de Vida, comecei a pegar os cultos. E ela falou, a minha cabeça foi mudando, eu fui me enchendo de esperança. E eu decidi fazer isso. Eu decidi começar a trazer à existência. Ela disse, teve um culto que você falou muito sobre isso. Ela falou, até um culto antigo seu que eu encontrei e que você falava o tempo todo. Começa trazendo à existência o que não existe. Viva como se já estivesse lá. Fale como se já estivesse em posse. Viva como se você já estivesse vivendo aquilo realmente, como se aquilo já fosse palpável. Fala. Ela fala, não fala do... Ela disse, você falava assim muito, não fala mais do problema. Olha, você não muda, não tem saída, minha vida não muda. Não. Agradeça. Em tudo dai graças. E ela falou, e eu comecei. Eu comecei a fazer diferente do que eu fazia. E Deus foi mudando primeiro. Ela falou, ele mudou a mim. Eu precisava de mudanças. Eu era muito negativa, incrédula. Eu sei que eu era uma pessoa pesada. Eu estava sempre com aquele semblante caído, pesado, vitimista. E Deus foi mudando a minha cabeça. E depois, Ele mudou meu filho. E é exatamente assim que Ele faz. Ele está mais interessado em mudar a nós do que as nossas circunstâncias. E quando Ele obtém aquilo que Ele quer de nós, Ele vai entregando. Então, dê uma resposta de fé agora, porque Deus tem vitória para você. Deus tem resposta. Deus tem um novo tempo para você. Deus está tirando você de um tempo que não vai voltar. É outra estação. Você já entrou em outro tempo. Você pode ainda não estar tocando, mas você vai tocar. Parece que não vai acontecer. Vai, que você ainda não está lá. Vai chegar, você vai tocar. Então, tenha a atitude que a Bíblia manda a gente ter. Começa a cantar. Você nunca viveu? Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Eu nunca vivi isso, mas vai viver. Chegou a hora de viver. Enxoar de canções, não de reclamações. Enxoar de canções você aí, ó, que nunca deu à luz, que nunca viveu o que você sonha. Você viu talvez gente viver, mas você mesma não viveu. Mas chegou a hora, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Essa é a sua hora, é a sua vez de viver. Você vai viver honra, promoção, crescimento, uma prosperidade que você não conhece, alegrias. Você vai viver notícias, boas notícias chegando, talvez por muito tempo, só notícias ruins chegaram, mas você vai ver boas notícias, boas notícias, boas notícias, boas notícias chegando. Você vai ver. Enxoar de canções, você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Você vai passar na frente de muita gente. Os últimos serão os primeiros. Você vai passar na frente de muita gente. Você vai ser uma fonte de bênção para muita gente.
uma fonte de alimento, uma fonte de alegria, uma fonte de paz. Um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Você será, diz o Eterno, não é diz a Cleo, não. Diz o Eterno, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, ó, limpe o terreno para as suas tendas. Limpa tudo. Limpa seu coração de qualquer sentimento, sua mente, de qualquer pensamento inútil. Amplie suas tendas. É hora de você ampliar, amplia aqui dentro. E começa a dar os passos de fé aqui fora. Vai fazer o que você nunca fez. Quantas pessoas que me contam, como essa mulher que fez o culto em ação de graças. Assim, no momento mais difícil, parecia que o filho dela só piorava. Pessoas que decidiram sair, eu não tenho. Quantas que disseram para mim, bispo, a minha vida era dizer, acha? Para que eu vou lá ver tal coisa? Porque eu, por exemplo, um apartamento, um loteamento, fazer um test drive de um carro, eu não tenho dinheiro. E a pessoa mudou a cabeça. A pessoa disse, teve uma que diz assim, que eu já ouvi muito isso, mas uma disse assim, bispa, no dia que você pegou mesmo para valer, falando sobre isso, foi exatamente, eu comecei até a rir, ela falou. Eu tinha falado isso. Eu não tenho, nada acontece. Não vou fazer nada. Porque ainda o marido dela falou, escuta, vamos dar um passo de fé. Eu não sei se era ver um apartamento decorado, eu não lembro esse detalhe. O que era que... Ele chamou ela para ir dar um passo de fé e ungir. E ela disse que acabou com o marido. Lançou aquela amargura sobre ele, aquela revolta, a incredulidade. E aí ela foi ouvir o programa. E eu falei só sobre isso. Para de ser uma pessoa incrédula e de ficar aí falando negativo. Dá o seu passo de fé, chama a existência que não existe, vá ungir. E ela disse que naquele dia eu contei o testemunho de uma mulher que foi ungir um empreendimento que estava começando e ela não podia, assim, era impossível. Era impossível. E ela foi lá ungir. Aquilo só estava começando. E Deus criou meios, abriu portas e ela passou a morar naquele lugar. Comprou o apartamento, inclusive um apartamento de alto padrão. E passou a morar lá e decorou do jeito que ela queria, passou a viver o sonho da vida dela. Então, ao invés de você ficar aí remoendo coisas, vá ungir seus sonhos. Vá lá ungir. Simplesmente vá. Uma moça contou que ela tinha vergonha até de perguntar o preço das coisas numa loja. E ela um dia, ouvindo o programa, decidiu ir num shopping de luxo e entrar em lojas, sabe, de marcas famosas e romper aquela barreira. E ela falou, eu entrei, bispa, como um ato profético, porque eu declarei um dia, eu vou entrar nessas lojas e eu vou comprar o que eu sonho. E ela disse, levou um tempo, mas ela falou, não sei se faz uns 5 anos, faz um tempinho já também que eu recebi esse testemunho, mas já fazia ali uns 5 anos que ela tinha dado esses passos de fé. E ungiu o que ela queria e tal. Mas olha o testemunho dela. Dinheiro na conta, um emprego, assim, dos sonhos, com um salário incrível. Já comprou o apartamento dela.
já tirou 2 carros. O primeiro não era 0, mas comprou esse carro, tirou um 0. Então já comprou o carro que ela queria, que já era um bom carro, depois trocou por um 0. Ela disse que ela só não compra mais porque ela entendeu que muita coisa é bobagem, sabe? Mas que hoje ela tem o que ela quer. Que é normal ela entrar numa loja dessas marcas caríssimas e comprar o que ela quer. Mas um dia isso foi assim, impensável, mas ela decidiu dar os passos de fé, fazer esses atos, sabe? Eu sou muito a favor dos atos proféticos. Eu faço atos proféticos. Eu posso ficar aqui horas contando para você vitórias, mudanças que eu vivi, que a minha família viveu, dando esses passos de fé, fazendo esses atos proféticos. Então levanta, sabe, amplia a sua mente. O Senhor tirou Abraão daquela tenda, onde ele já estava aceitando menos. Ele já estava conformado em aceitar o servo como herdeiro. O Senhor falou, não, eu tenho um filho, você vai gerar, você vai viver, saia dessa tenda, olha para o alto, dê uma imagem para ele, se agarrar de grandeza, conte as estrelas, se é que você pode contar, porque essa vai ser a sua descendência. O Senhor deu imagens para ele, não só das estrelas, mas do pó da terra. Vamos. Naquele momento, era impossível para Abraão. Mas ele fez o que Deus mandou fazer. E a história está aí para contar. Levanta e vai dar passos de fé. É tempo de você viver a glória de Deus. Amplie suas tendas. Pense grande. Como é pensar grande, bispa? Pensar como Deus, ter a mente de Cristo, pensar os pensamentos de Deus. Mas quais são os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, como Deus pensa? O que é que ele falou? Quem é Deus? Não duvide do caráter dele. Imite o Senhor. Fala a palavra, que são os pensamentos de Deus. Pensa a palavra, que são os pensamentos de Deus para nós. Haja de forma grandiosa, porque Deus não é pequeno e Ele não faz nada pequeno. Pensa grande, amplie a sua mente, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai precisar de espaço. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo! Não tenha medo! Você não será decepcionada. Não se acanhe, não se acovarde, não se intimide. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer esse tempo, vai ser só testemunho para você. Você vai só lembrar para testemunhar. Você vai esquecer completamente as humilhações. Deus vai tirar você dessa humilhação, das humilhações da juventude, da indignidade da sua viuvez. Vai cair. E a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Tudo isso que hoje é desagradável, é ruim, é impossível, vai ficar no passado. Deus tem um tempo novo para você. É tempo de restauração. E eu sinto, eu ia pegar uma outra palavra e o Senhor falou, não. Senhor, é o 3º dia que eu estou falando de Isaías 54. E o Senhor está dizendo, é preciso. Tem gente que ainda não entendeu isso. Por isso. Será que é você? Eu estou pregando para você? Será que o Senhor, está aqui batendo num assunto porque você ainda não entendeu o que você precisa entender, porque você ainda não rompeu, porque você ainda não deu os passos de fé que Ele espera que você dê, porque Ele responde fé?
Dê uma resposta de fé. Deus responde fé. E Ele está insistindo com você. Por isso a palavra veio novamente. Porque Ele espera que você responda com a fé para que Ele possa te dar vitória. Responda com a fé. Responda com a fé. Dê passos de fé. Começa a se mover. Igual aqui, ó. Você ainda é estéril, começa a cantar. Você ainda é estéril, começa a louvar, a ungir, a declarar, a profetizar, a trazer à existência o que não existe. Canto estéril, porque suas circunstâncias vão mudar. Pensa grande. É tempo de restauração. Sua vida já mudou no mundo espiritual. Creia nisso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida, que está comigo e que esta palavra tenha impregnado, que ela tenha sido impregnada dela, tenha se vestido dela, tenha sido possuída por ela. Senhor, que ela não resista ao seu chamado, que chamado maravilhoso. O Senhor está dizendo apenas creia, porque eu vou fazer na sua vida. É tempo de você viver o que nunca viveu. Que ela creia, meu Deus, porque o Senhor responde fé. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de transformações. Ah, Senhor, eu tomo posse, que ela responda com a fé, porque o Senhor responde fé. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, que eu deixe pessoas pensando grande e decididas a responder com a fé, porque o Senhor responde fé. Não responde outra coisa, o Senhor responde fé. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por sua bondade e fidelidade. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje, os clamores, às 7 ao meio-dia, dos 52 dias, é tempo de restauração, foco na coisa certa, busque a Deus com a força da sua vida e veja a glória dele, toque na glória do Senhor. Amanhã, a reunião das primícias, às 9, o clamor dos 52 dias. Levante-se, pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar a Deus. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.